Você já se perguntou quem foram os reis mais poderosos da Bíblia? A gente lê as histórias bíblicas e muitas vezes pensa apenas nos profetas, nos apóstolos, nas figuras espirituais. Mas por trás disso existiam líderes políticos, militares e governantes que moldaram a história de povos inteiros. Reis que dominaram impérios, que desafiaram o próprio Deus, que influenciaram culturas que permanecem até hoje. Alguns eram lembrados pela sua sabedoria, outros pela crueldade, alguns pela riqueza imensa e outros pela destruição que causaram. Mas quem foram eles de fato? Quais foram os reis que deixaram marcas tão profundas que até hoje falamos sobre eles? Hoje vamos entrar nesse mistério e descobrir juntos. Então fica comigo até o final, porque tem revelações surpreendentes sobre reis que você conhece e sobre outros que talvez nunca tenha parado para pensar. Vamos começar pelo primeiro que vem à mente de muita gente: Salomão. Ele foi filho de Davi e se tornou rei de Israel no auge do reino. Salomão não é lembrado apenas como rei, mas como o homem mais sábio que já existiu. Quando assumiu o trono, ele pediu a Deus não riquezas, não glória, não vingança sobre os inimigos, mas sabedoria para governar. E Deus lhe concedeu não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra. Sob seu reinado, Israel viveu uma era de prosperidade. Ele construiu o Templo de Jerusalém, expandiu o comércio, acumulou ouro e prata em quantidades que pareciam infinitas. A Bíblia diz que no tempo de Salomão, a prata era tão comum em Jerusalém que era quase como pedras nas ruas. Isso mostra o nível de abundância que o reino alcançou. Ele recebia visitas de reis e rainhas de outras nações, como a famosa rainha de Sabá, que ficou impressionada com sua riqueza e sabedoria. Mas, ao mesmo tempo, Salomão também é lembrado por suas falhas. Ao se casar com muitas mulheres estrangeiras, ele acabou permitindo cultos a deuses estranhos, enfraquecendo sua aliança com Deus. Isso mostra que poder e sabedoria não são suficientes se o coração não permanece fiel. Mesmo assim, ninguém pode negar que Salomão foi um dos reis mais poderosos mencionados na Bíblia. Outro rei que marcou profundamente a história bíblica foi Nabucodonosor, da Babilônia. Ele não era israelita, mas é citado com grande destaque. Nabucodonosor foi o homem que conquistou Jerusalém, destruiu o Templo de Salomão e levou o povo judeu cativo para a Babilônia. Ele era um estrategista militar impressionante, liderava um dos impérios mais fortes da antiguidade e tinha uma autoridade absoluta sobre sua nação. Mas, ao mesmo tempo, sua história mostra o quanto o orgulho pode derrubar qualquer homem. A Bíblia conta que ele teve sonhos proféticos que Daniel interpretou, mostrando que todo o poder humano vem de Deus e pode ser retirado a qualquer momento. Em um episódio marcante, Nabucodonosor ficou tão arrogante que Deus o humilhou, tirando sua sanidade. Ele passou 7 anos vivendo como um animal, comendo capim, até reconhecer que o Altíssimo domina sobre todos os reinos. Esse episódio mostra que, por maior que seja o poder humano, ele nunca se compara ao poder divino. E ainda assim, Nabucodonosor foi um dos reis mais temidos e respeitados da história bíblica. Falando em reis estrangeiros, não podemos esquecer de Faraó, o rei do Egito, na época de Moisés. Seu nome não é citado de forma específica na Bíblia, mas sua figura representa o poder máximo da opressão. Ele mantinha os hebreus como escravos, construiu cidades com o suor e a dor de um povo que clamava por liberdade. Quando Moisés apareceu, pedindo que deixasse o povo ir, o faraó endureceu o coração. Ele viu as pragas caírem sobre o Egito, assistiu seu país ser devastado por sangue, rãs, gafanhotos, escuridão, e mesmo assim não cedeu. Só quando a 10ª praga tirou a vida do primogênito de cada família, inclusive o dele, é que finalmente deixou os hebreus saírem. E ainda assim, tentou persegui-los no deserto,
terminando com seu exército destruído no Mar Vermelho. O faraó é o símbolo do poder humano que acha que pode desafiar a Deus e sai derrotado. Seu reinado pode ter sido grandioso no Egito, mas sua lembrança na Bíblia é como um rei que perdeu a batalha para o Senhor. Mas nem todos os reis foram inimigos do povo de Deus. Alguns foram instrumentos para cumprir planos maiores. Um exemplo disso é Ciro, rei da Pérsia. Ele aparece no livro de Esdras como o governante que permitiu que os judeus voltassem do cativeiro para reconstruir Jerusalém e o templo. O mais impressionante é que o profeta Isaías já havia mencionado Ciro pelo nome mais de 100 anos antes de ele nascer, dizendo que seria usado por Deus para libertar o povo. Imagine só, um rei estrangeiro, pagão, sendo chamado de ungido do Senhor para cumprir uma missão específica. Isso mostra que Deus usa quem Ele quiser, até mesmo reis que não o reconhecem, para cumprir seus propósitos. Ciro foi poderoso não apenas por conquistar territórios, mas por ser lembrado como aquele que devolveu a esperança a um povo cativo. Outro rei poderoso mencionado na Bíblia é Davi. Antes de ser rei, ele era um simples pastor de ovelhas, mas sua coragem diante de Golias já mostrava que ele tinha algo diferente. Quando se tornou rei, uniu Israel, derrotou inimigos e estabeleceu Jerusalém como capital. Ele expandiu o território, fortaleceu o exército e trouxe estabilidade. Mas o que faz Davi ser lembrado até hoje não é apenas sua habilidade militar, mas seu coração. Ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. Mesmo tendo cometido erros graves, como o adultério com Batseba e a morte de Urias, ele sempre reconhecia suas falhas, se arrependia e buscava a presença de Deus. Seu reinado marcou o início de uma promessa que atravessou séculos. Do trono de Davi viria o Messias. E por isso, até hoje, quando falamos de poder e liderança, Davi é referência. Se Davi foi um rei lembrado pela fé, outro que aparece como exemplo negativo é Herodes, no Novo Testamento. Herodes, o Grande, foi o rei que governava a Judéia quando Jesus nasceu. Ele era conhecido por suas grandes construções, incluindo a reforma do templo em Jerusalém, mas também pela sua crueldade. Quando ouviu falar do nascimento do rei dos judeus, ordenou a matança de crianças em Belém, tentando eliminar a ameaça ao seu trono. Seu poder era sustentado pela política e pelo apoio de Roma, mas seu nome ficou marcado pelo medo e pela violência. Herodes mostra como alguns reis tentam controlar o futuro, mas acabam sendo derrotados pelos planos de Deus. Não podemos deixar de falar também de Senaqueribe, rei da Assíria. Ele foi o responsável por invadir o reino do norte de Israel e espalhar os israelitas entre outras nações. Quando ameaçou Jerusalém, zombou de Deus e disse que nenhum Deus havia conseguido salvar seus povos conquistados. Mas, em uma noite, o anjo do Senhor matou 185.000 soldados assírios, e Senaqueribe teve que voltar envergonhado para sua terra. Isso mostrou mais uma vez que o poder humano, por maior que seja, não resiste à intervenção divina. Senaqueribe era poderoso, mas sua arrogância o levou à derrota. Outro rei mencionado é Acabe, de Israel, conhecido por sua aliança com Jezabel e pela perseguição ao profeta Elias. Ele reinou com força política, mas sua idolatria e corrupção trouxeram juízo sobre o reino. Seu confronto com Elias no Monte Carmelo, quando o fogo caiu do céu consumindo o sacrifício, mostrou que nenhum rei pode apagar a voz de Deus. Acabe tinha poder, mas usou mal, e sua memória é marcada pela injustiça. Se olharmos para o conjunto, vemos que os reis mais poderosos da Bíblia não são lembrados apenas pela quantidade de terras ou exércitos. Eles são lembrados pelo impacto espiritual que tiveram. Salomão pela sabedoria e riqueza, Nabucodonosor pela força e depois pela humilhação, Faraó pela resistência que acabou em derrota, Davi pelo coração voltado para Deus, Ciro pela libertação,
Herodes pela crueldade, Senaqueribe pela arrogância vencida, Acabe pelo mau uso do poder. Cada um deles representa um aspecto da liderança humana, seja positiva ou negativa. E se pensarmos bem, a mensagem por trás dessas histórias é clara. O verdadeiro poder não está na coroa, no trono ou no exército. O verdadeiro poder vem de Deus. Reis podem ser lembrados por grandes feitos, mas são julgados pelo quanto se alinham ou se afastam da vontade divina. Essa é a diferença entre um reinado passageiro e um legado eterno. A Bíblia mostra reis que foram exaltados e reis que foram derrubados, mas em todos os casos deixa claro que nenhum deles estava acima do Senhor. Então, quando a gente se pergunta quem foram os reis mais poderosos mencionados na Bíblia, a resposta não é apenas uma lista de nomes. É uma reflexão sobre o que significa ter poder. É sobre como o poder pode ser usado para construir ou para destruir, para servir ou para oprimir. É sobre como Deus continua sendo soberano sobre todos, independentemente da época, do império ou do governante. E agora eu quero ouvir você. Qual desses reis você acha que foi o mais poderoso? Foi Salomão com sua sabedoria e riqueza? Foi Nabucodonosor com seu império e arrogância? Foi Davi com sua fé e coragem? Ou algum outro que marcou você de forma diferente? Deixe a sua opinião nos comentários. Compartilha esse vídeo com alguém que também gosta de mergulhar em mistérios e histórias da Bíblia. E não esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Porque aqui vamos continuar explorando o que a Bíblia tem de mais profundo, revelando personagens, histórias e segredos que podem transformar a forma como enxergamos o passado e também o presente. Afinal, reis passaram, impérios caíram, mas a palavra permanece para sempre.